Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Pela Ordem Podcast, que é uma iniciativa da Escola Superior de Advocacia, Seccional Rio de Janeiro, a ESA Rio de Janeiro. O objetivo é levar um debate jurídico, mas principalmente, e além do debate jurídico, também fazer com que a advocacia e grandes nomes da advocacia sejam conhecidos, às vezes somente pelos livros, pelos artigos, pelas palestras. Aqui um bate-papo, a ideia é um bate-papo. Gostaria de agradecer ao presidente da OAB, Seccional Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira, a nossa vice-presidente, Ana Basílio, que é muito empolgada, né, com essa ESA, essa nova ESA, essa nova casa. Também ao nosso secretário-geral, professor Dr. João Quinelato, e a todos os conselheiros, a todos aqueles que fazem um AB, que querem fazer um AB diferente, transformador. Eu aqui acabei de conversar com o professor Alexandre Aragão, um dos maiores nomes do direito administrativo do Brasil, né? E ele é do Rio de Janeiro. E aqui eu tenho à minha frente um outro expoente do direito administrativo, o professor José Carlos Busanello, que eu chamo carinhosamente de Busanello. Ele é gaúcho, ele é doutor em direito, é advogado militante, então conhece as circunstâncias, as alegrias e as adversidades do direito que nós militamos todos os dias. É professor titular de Direito Administrativo da Unirio, aqui no Rio de Janeiro. E, além disso, é um escritor consagrado, um palestrante consagrado. Então, seja bem-vindo, professor Busanello, meu querido amigo Busanello. Obrigado, meu professor amado Peixinho. Aqui estou para dizer as primeiras palavras iniciais, que é uma razão de júbilo estar com você aqui nessa conversa, na ESA, minha casa, a casa de todos nós advogados do Rio de Janeiro, para falarmos com os advogados, e principalmente com os recém-advogados, para demonstrar a nossa experiência, e se a nossa experiência pode ser útil para o seu cotidiano, para a sua prática profissional. Professor Busanello, nós somos entusiastas da advocacia. Eu acho que eu não me vejo fora da advocacia. O magistério é também o meu amor, o meu segundo amor, mas a advocacia é meu primeiro amor, né? Claro que o magistério me completa, eu não me vejo também fora da sala de aula. Eu sempre reclamo, estou dando aula demais, né? Mas eu gosto do magistério. Mas o magistério completa, mas completa a advocacia. O professor Alexandre Aragão acabou de fazer algumas revelações no último podcast, Pela Ordem, né? Podcast. É impossível ser um bom advogado sem leitura, sem estudo. E não é só sem leitura, é estudar muito. Sábado, domingo, feriado. Não é só no início, né? É também atualmente. Me conte, como é que você foi despertado para a advocacia e depois para o magistério? Como é que você descobriu que você queria ser advogado? Desde sempre, professor Peixinho, eu vou contar um pouco da minha vida, digamos assim, da minha formação e da minha inquietude intelectual, teórica e espiritual sobre a questão das profissões. Eu nasci, como disse, no sul do Brasil, na região de Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma colônia italiana, e a única oportunidade que eu tinha na vida lá, de progredir na vida, digamos assim, ou ascender na vida, são dois meios. Eu vou trabalhar efetivamente na roça, vou para o seminário de padres, já que lá as forças religiosas são muito poderosas, ou vou para o colégio estudar. E, por dedicação dos meus pais, sempre incentivaram estudar, dizendo que um homem estudado, seja o que ele fizer na vida, ele vale muito.
porque o principal é o espírito que ele carrega dentro de si. Assim sempre foi. Desde sempre eu estudei muito e me dediquei. Conheci a literatura brasileira bastante. Conheço geografia bastante, história bastante. E com isso despertou para o fazermos. Inicialmente, eu fiz filosofia. Ah, você se formou em filosofia? Sou filosofia. Ah, você se formou em filosofia? Filosofia. Olha que maravilha. Sou autor em São Tomás de Aquino. Onde você estudou filosofia? Na Universidade Federal de Santa Maria. Olha, Universidade Federal de Santa Maria. E na época, era época da ditadura, Peixinho. Então a minha tese, meu TCC na época, que era outro nome que se dava, foi alienação em Gramsci. Estudava Gramsci. Mas você queria se dedicar à filosofia quando você começou? Não. Eu queria fazer uma base teórica para estudar direito. Olha que maravilha. E logo seguinte, junto ao curso de filosofia, eu fazia direito. Na Universidade Federal de... Ah, você estudou juntos? Você fazia filosofia e direito? Isso. De manhã você fazia filosofia e à noite direito, é isso? Mais ou menos assim, na licenciatura. Lá eu tive grandes professores, entre eles Nelson Jobim, José Alcebiades de Oliveira, e nós líamos os autores. Isso em Santa Maria. Em Santa Maria. Líamos autores que não se leem mais hoje na faculdade. Pontes de Miranda. Eu me lembro de uma questão que foi dada a mim. Fale sobre o fato jurídico em Pontes de Miranda, prova. Que é o fato sobre abstrato, que incide, porque incide. Quer dizer, a construção teórica de uma robustez de Pontes de Miranda. Nunca mais esqueci disso. Que isso está esquecido na faculdade de Direito. A gente perdeu. Que ano, Busanello, isso mais ou menos? Não, você começou a estudar filosofia. Não. Que ano você começou a estudar filosofia e direito ao mesmo tempo? Os anos 1983. 83. A gente é velho, Peixinho. Não. E ao mesmo tempo eu fazia política. Uhum. Eu entendia, Peixinho, que eu tinha condição sozinho, olha, o sonho de juventude, de mudar o mundo. Hoje escrevi nos meus memoriais que eu vou mudar o mundo, mas o mundo de um. Antes eu pensava que era a humanidade como um todo. Porque nós tínhamos a força, a propulsão, a energia da juventude que nos carregava com o mundo dos espíritos, assim, agora vai. E na época as forças todas iam. Hoje eu vejo que as forças estão refreadas. As pessoas não acreditam mais. E isso nos deixa constrangido muitas vezes. Então eu fiz filosofia e eu li os clássicos. Logo em seguida, junto com isso, um dia eu tive o prazer de, comendo no restaurante universitário, eu solitário, comendo um arroz, feijão e um bife, um professor veio na minha frente, sem saber quem era o professor, botou um cartazinho, mestrado na PUC do Rio de Janeiro, em Teoria do Estado de Direito Constitucional, interessado em falar com o professor Bolzan, José Luiz Bolzan, que é um grande amigo meu até hoje. Sim. Terminando de comer a refeição, eu fui falar com o seu professor. Eu tenho interesse em fazer um mestrado na PUC do Rio. Nunca tinha vindo ao Rio de Janeiro. Você não conhecia o Rio? Não. E você pensava assim, eu vou morar no Rio? Não. Acidentes da vida. E aí eu fui falar com ele, assim, não, lá na PUC é assim, um colégio de faculdade religiosa, assim, assado. O mestrado tem 5 livros. Olhei os 5 livros, dos 5 eu conhecia 3. 2 não conhecia. E nunca tive acesso aos 2 livros. Eu sei até o nome dos livros. E eu vim ao Rio de Janeiro fazer a prova na PUC do Rio de Janeiro. Nunca tinha vindo ao Rio de Janeiro. Primeira vez no Rio. E eu não tinha nem condições econômicas para suportar um hotel de grandeza. Fui lá no subúrbio. E para eu chegar a PUC, nunca tinha vindo. A dificuldade do transporte. Chegando lá, só encerrando as portas. Quando cheguei lá, era um auditório, um anfiteatro lotado, Peixinho. Mais de 200 candidatos para 10 vagas. Né? Mestrado, sim. Eu olhei o seguinte, já que estou aqui, vou fazer a prova. Isso. Já que estou aqui. Aí o professor Ribas, que era o professor... Nosso querido professor Ribas, que aplicava as provas, disse assim, senhores, aqui estavam as questões, botou no quadro, são 5 questões, 4 horas de prova. E eu disse, não vai dar tempo. Olhei as 5 questões, escolham 3. Eu sei as 5. Olha, Peixinho, os acidentes da vida. Terminando a prova, eu desci, fui falar com as pessoas, não conhecia ninguém, nenhum candidato, nada. Nada. Sem indicação, sem QI, sem nada, não penso nenhum. E fiquei junto aos colegas, e os colegas falavam as respostas das indagações, totalmente diferente da minha pessoa. Isso não é possível. Será que eu errei tão feiamente isso? Claro que estou falando de 1900. A prova foi aplicada em dezembro
de 1988. Isto é, 2 meses depois da promulgação da atual Constituição Federal. Uma das questões era a regulação do artigo 14 da Constituição Federal, dos institutos da democracia semidireta, do plebiscito, do referendo, etc. E sei muito sobre isso. Eu fiz um libelo e voltei para o Sul. Chegando no Sul, mas a gente chegou uma carta, diz assim, aprovado no mestrado da PUC e mais, com bolsa. E eu disse, adeus, pobreza. Adeus, pobreza. E aí o que acontece é o seguinte, aí eu fiz o vestibular de novo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fiz direito de novo. Por que você fez de novo? Porque não tem como transpor as vagas, demora muito. Eu fiz vestibular. Mas você estudou direito lá e... Não, eu não completei o curso não lá. Completou o curso. Teve que fazer aqui novamente direito? Sim. E aí, não, aí eu... Aproveitou as matérias? Sim, aí eu assim, eu entrei no mestrado, o Adida Musfo, nosso presidente aqui, era meu colega do mestrado. Sim. O que aconteceu? Eu entrei no mestrado em Direito, Teoria do Estado, pela filosofia. Eu era inconcluso o meu curso de Direito ainda, estava lá adiante. Que pode ainda? Pode. E o seguinte, o que aconteceu? Eu não tinha o curso concluído de Direito. E aí eu fui na Faculdade de Direito na Federal do Rio de Janeiro, que é a atual Universidade Federal, o CACO, lá, e eu perguntei, tem como transferir? Não, tem, aqui é por vestibular. Quando é o vestibular? Mês que vem. Faço, passei de novo. E aproveitou as matérias? Aproveitei tudo. Aí tem uma questão importante para ver os juízes de oportunidade. Aí tinha que aproveitar as faculdades, eu trouxe do Sul o sumário das disciplinas, quer dizer, o conjunto temático de cada disciplina de toda a universidade, que no Rio de Janeiro eu nunca mais vi isso. Uma por uma. E eu cheguei e levei, tá aqui as disciplinas minhas. Penal 4, aqui o penal 2, aqui o penal 3, as coisas. E aí, se tem uma faculdade que não tem isso, assim, a professora Maria Guadalupe Piragibe da Fonseca, é uma das diretoras lá. Se isso me permite, eu vou fazer um sumário para a faculdade. E fiz. E eu fui na congregação apresentar o sumário depois, que é o conjunto das emendas. Por isso que virei com o tempo uma autoridade em assuntos regulatórios da educação. Os acidentes da vida, vai se somando. Acidentes da vida. Me diga, e depois que você terminou o curso de Direito, você foi advogado, decidiu advogar? Sim. Ali eu fiz aqui no Rio de Janeiro a prova de exame de ordem. Ah, você já fez o exame da ordem? Fiz aqui no Rio de Janeiro, fiz o exame de ordem. E na época o exame de ordem era prova oral também. E também na minha época e do Aragão também. Era prova oral, tinha 5 questões que tinham que dissertar frente a uma banca, junto com a prova dissertativa, e foi assim que fui aprovado. Aí foi o ano 1980 e me formei em Milo. Os anos estão atrapalhados, agora claro, não precisa. Eu sei o seguinte, peixinhos, acidentes da vida. Quando saio, a advocacia primária estava demandando a coisa mais elementar do mundo, que era requerer os benefícios de ordem para levantar o saldo do FGTS dos servidores públicos seletistas pelo advento da Lei 8.112. Foi a sua primeira causa? Sim. Então, repita aí, qual foi a sua primeira causa? Foi requerer administrativamente aos órgãos federais aqui no Rio de Janeiro o levantamento do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dos funcionários que eram seletistas. Pelo advento da Lei 8.112, a transformação do regime transformados jurídico. Todos eles em estatutários. Estatutários. E tinha que levantar. Então, o requerimento, isso nos deu capacidade econômica, porque a gente ganhava um X% desse levantamento. Isso já nos deu cobertura socioeconômica. Mas você tinha dificuldade antes, assim, para a sua manutenção? Enfim. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Né? Contava ao mês. É mesmo. Muita dificuldade, porque não tem apoio de família, nada, não tem apoio... O Aragão, o professor Aragão acabou de falar uma coisa importante que você repete, né? A gente quebra até os mitos aqui. O professor Aragão não teve padrinho. A família, o pai jornalista, a mãe assistente social, não tinha. Né? Então alguns ficam desanimados hoje. Mas eu não tenho padrinho. Eu não tive padrinho também, né? Você não teve padrinho? Não tenho padrinho zero. Zero padrinho? Zero. Não conhecia nenhuma pessoa. Se foi a luta. E outra coisa, de outro estado. Eu chego também não conhecia muita gente aqui no início. Eu não conheci uma pessoa, nenhuma. E nenhuma indicação. Não sei nem onde fica norte ou sul. Só na coragem. E sem dinheiro no bolso. Não era filho de juiz, de promotor, de advogado conceituado, rico, nada. Eu comecei morando numas vagas no Leblon.
Vagas, para quem não sabe, é o quarto de empregada que aluga. Que é um cômodo. Você morou numa vaga, então? Morei anos. E eu ficava, um colchão no chão e uma pilha de livros. Pilha de livros. E eu morava no Leblon, Peixinho, e durante todos os anos que morei lá, que eu fui na praia, que eu me lembro, 1 ou 2 vezes. Você estudava? Estudava. Eu falava com os antigos, e os antigos, na sua humildade, me respondem às minhas indagações. Olha que bonito. Eu falava com os antigos, eu me entretinha com isso. Entendeu? Aí você botava o colchão ali e pegava os livros e estudava. E aí, a internet não havia ainda nada. Não tinha nada. Celular também. E aí eu ia na PUC. A PUC tem uma biblioteca, um ambiente de estudo na PUC. Espetacular. Eu acho que no Brasil que eu conheço... Aí você ficava o dia inteiro lá também. Eu ia de manhã, voltava de noite, tinha um restaurante lá, comia lá. O bandejão. O bandejão. Aquele ambiente, todas as pessoas lindas, bem... E você não ia à praia? Nunca fui na praia. Ficava estudando ali. Nunca fui na praia. Nada, Peixinho. Ninguém te dava uma mesada, não, nada. E aí o seguinte, eu comecei a me envolver com a política estudantil, porque na época era uma época de efervescência, onde nós tínhamos uma lógica de construção de um país diferente que nós construímos até hoje, muito diferente do que é hoje, porque hoje a gente mais ou menos se regozija, digamos assim, deu o que deu. Não era isso. Nós tínhamos um projeto de passar o país a limpo, entendeu? As pessoas tinham interesse em que o país fosse diferente do que é hoje, muito diferente. Assim, no trato da coisa pública, da coisa privada, e não deu certo. Não deu certo, não. Melhoramos muito, 1.000.000%, mas falta milhões% para passar um país, ser um país de primeira grandeza, digamos assim. Claro. Então, na época, nós fizemos muita política estudantil, foi muito gratificante. Meus amigos, sendo fraternos, são daquela época. E na época a gente começou a se envolver com as instituições democráticas. Então, tive acesso a servidores públicos, etc. E eu tive a honra de trabalhar no atual escritório que eu tenho na Rua México 98, que era onde morava, tinha um espólio do ministro Vitor Nunes Leal. Olha que loucura! Sepúlveda Pertence, trabalhava lá. Então eu lia aquelas coisas. Sim, eu sei, você já me falou sobre isso. Você estava no meio, então, dos livros, daqueles clássicos, dos clássicos. Aí você lia também, igual Aragão, todos os clássicos que passavam por você. Eu conheci, não todos os clássicos, no sentido assim, li todo ele, umas partes, sei, conheço os clássicos, quem é quem, o que mais ou menos... Aqueles volumes todos. Isso, perfeitamente. E aí aconteceu o primeiro juízo de oportunidade de trabalhar, foi demandando essas questões. Sim, voltando ao FG. Aí você levantou um dinheirinho. Levantou um dinheirinho. Porque era um direito líquido e certo, claro, do requerente, que não tinha maior complexidade. Mas você não tinha escritório ainda nessa época? Não tinha. Você morava no Leblon ainda? Não, aí já morava na Glória. Na Glória. Já morava melhorzinho. Melhor. Sim, já estava melhor. Estava melhor. Sim, estruturou. E aí já começar. Aí logo em seguinte, eu, então, já constituí o escritório na Rua México 98, nós estamos lá há mais de 30 anos, no mesmo endereço. Esse material do Vitor Nunes Leal, finalmente, há poucos anos, eu quis dar para vários órgãos públicos. Nós doamos recentemente para o Instituto Vitor Nunes Leal, da Advocacia Geral da União, foi para Brasília. Os filhos do Sepúlveda Pertence que ficaram com o material, para entregar lá, tem que copilar, tem que arrumar o material. E nós constituímos um escritório de advocacia na área de direito público. Inicialmente, Peixinho, nós demandamos muito a questão de licitações e contratos. Tinha muitas questões na lei, quando surgiu a 866 lá atrás, não a atual lei, a lei passada, e demandas de prefeituras, etc., assessoria parlamentar, etc. Tanto, Peixinho, que tu está provocando uma questão nossa, do professor de direito ser ao mesmo tempo advogado. Eu me lembrei uma coisa importante, que eu já fiz vários projetos pedagógicos de faculdade, e eu escrevo lá, nesse projeto pedagógico, as oportunidades que o estudante de direito tem ao término da faculdade. E eu escrevo assim, Peixinho, eu digo assim, que o advogado, o bacharel em direito, ele tem capacidade de ser advogado liberal, que somos nós dois, consultor, assessor jurídico, parecerista, professor universitário, administrador público e doutrinador. São 7 funções, uma diferente da outra. E, ao mesmo tempo, nas carreiras clássicas jurídicas, ele pode ser juiz estadual e federal, promotor de justiça, procurador da União, advogado da União, procurador do Estado, procurador do município, defensor público
do Estado da União, delegado de Polícia Estadual e Federal, assessor legislativo estadual e municipal, servidor da Justiça, oficiais da Justiça, notariado e professor universitário. Então, para começar a conversa, um profissional de direito ele pode fazer 22 atividades díspares. Muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Ele pode, um elenco de atividades enorme. É só escolher. Mas tem que estudar. Tem que estudar. Até hoje tem que estudar. Muito. Mesmo com a internet. E eu acho que vem uma coisa nova aí, Peixinho, que eu não posso nem me arriscar uma palavra, que é a questão da inteligência artificial. E vai refazer e pode empastelar as profissões. Pode que empastele. Isso é um bom papo. Isso é uma conversa que eu não sei nem enfrentar, mas o que estou vendo aí pode empastelar as profissões. As profissões clássicas são essas, são 22 atividades que o profissional de direito pode fazer tendo a carteira da ordem, entendeu? Quer dizer, uma gama de atividades enorme, etc. Ou seja, para quem está desanimado, que escolheu o direito por escolher, eu acho que a receita continua sendo a mesma, dedicação. O Alexandre Aragão falou, tem que ser feliz, tem que gostar do que efetivamente faz, tem que estudar, não tem outro jeito. Vale a pena, Busanello, vale a pena fazer direito hoje? Sim. Hoje, claro que, eu falei há pouco, eu vou repetir, Peixinho, a atividade judicial, ele ficou estrangulado porque temos um excesso de profissionais de direito no mercado. O mercado é restritivo. O Rio de Janeiro, por exemplo, que quando nós começamos lá atrás, ser o servidor público no Rio de Janeiro tinha uma renda mensal superior à que tem a renda de hoje. Então eles tinham condição de pagar uma remuneração mensal aos escritórios, que hoje o servidor público não consegue mais pagar. Não consegue. Entendeu por quê? Porque reduziu muito. Era o ano 1994, o escritório tinha fila, Peixinho, para entrar, para requerer, por exemplo, o FGTS. Fila. Entendeu? Quer dizer, eram uns bons tempos. Vejo hoje que a coisa ficou difícil. Por várias razões. Caiu muito. O Rio de Janeiro, como capital, perdeu densidade socioeconômica. Eu acho isso uma questão importante, porque os escritórios grandes tomaram conta das questões mais mundanas, mais simples. Fazem tudo, não fazem mais só as áreas de especialização. Isso prejudica o advogado iniciante. E terceiro, a capacidade econômica do pagante, quer dizer, o cliente também diminuiu. E, além disso, o sistema de justiça está sobrecarregado. O sistema nosso de justiça não está perfeito, está com muitos problemas. Está sobrecarregado, nós aumentamos a litigiosidade, muito litígio, o adensamento de litígio, e o processo não sai, quer dizer, estamos sobrecarregados. Então, estamos com um problema hoje sério, que o advogado depende desse ato complexo da decisão do juiz, fica sobrecarregado e as rendas mensais caíram bastante. Então, eu vejo assim, Peixinho, que hoje o mercado ele não é tão bom como no passado. Temos que repensar. Repensar, eu acho, pelas tecnologias. Mas aí eu não posso avançar porque é uma área que escapa ao meu controle. Claro. Entendeu? Tem que repensar. Mas eu digo aos meus, não desistam. Como é que foi a academia para você? Você se transformou eu tive a felicidade de participar da sua arguição. Você hoje é professor titular, como Aragão é professor titular de Direito Administrativo da UERJ, você é professor titular de Direito Administrativo da Unirio. Eu estava lá no dia, eu fiquei muito feliz. À noite fomos tomar um vinho na sua casa, eu me lembro disso. Foi muito bom. O que é a academia para você? Eu sei que você poderia falar muito. Qual foi a importância de você ter se tornado um professor de direito? O que é o magistério para você? Qual foi a importância do magistério na sua vida? E hoje, como o magistério impacta a sua advocacia militante? Tá, vou responder duas coisas. Ser professor, primeiramente, tu tem que preencher um quesito fundamental: gostar de gente. Gostar de gente. Se tu não gosta de gente, não vai ser professor. Não vai ser professor. Porque o aluno, ele requer atenção. Entendeu? Atenção. As universidades federais, professor Peixinho, geralmente o seu aluno que lá está, ele tem uma simetria de valores, de conhecimento.
Quer dizer, existe um equilíbrio mais ou menos de conhecimento entre os alunos. Na escola privada, que eu atuei muitos anos, há um desequilíbrio total. Total, porque aí não tem efetivamente o vestibular. A seleção é feita por currículos. Com raras exceções. Por raras exceções. Então, isso prejudica muito o professor na aula nos colégios privados, na faculdade privada, porque existe uma assimetria de valores de conhecimento de cada aluno. Cada aluno carrega consigo uma biografia de conhecimento. Na escola pública, na Universidade Federal, já as coisas, devido às provas do Enem, do Enem, que qualificam e certificam o aluno para fazer a graduação na Universidade Federal, já ficam mais parecidos. Então, meus alunos, em regra, são alunos, em média, 8. Alunos bons, muito bons. Na escola privada, menos. Então, tem que gostar de gente. Então, é aluno que ele tem capacidade de enfrentar com argumentos, escrever, etc, etc. Nós estamos fazendo hoje na universidade uma coisa nova, Peixinho, que nós nunca nós pensamos no passado, que é a metodologia híbrida, adotar o sistema presencial com o sistema desse consórcio tecnológico por meio da internet. E passamos, então, atividades para o sistema remoto, e o aluno vai fazendo esse consórcio, porque o sistema clássico de GUS-PIGIS que a gente colocava, ele está em desuso. Claro. Obviamente que é um eficiente ainda sistema de produção de conhecimento, mas não basta. Então, isso é uma questão. Como é que eu faço a sinergia da educação para o escritório? Obviamente que quando eu faço minhas lives, que eu faço todas as quartas-feiras sobre um assunto de Estado, eu coloco a propaganda minha do escritório, porque o escritório é que banca a pessoa que faz lá a pauta, que filma, que grava, que posta. Essas questões tecnológicas têm que ocorrer em pessoas que conhecem o mercado, conhecem o mercado de tecnologia. Então, é possível, mas raramente que você transporte algum aluno ou algum familiar que para o escritório. O que vem é os subprodutos disso, que você, ao defender uma tese em sala de aula, defender uma tese numa live, sim, ocorrem pessoas que assistem e atendam a tua demanda e procuram o escritório. Então, por meios transversos ou indiretos, digamos assim. A live te ajuda na advocacia? Ajuda. Você consegue captar clientes? Sim. Quando tem teses assim complexas, tais como assuntos imprecatórios, assuntos contra a indenização das ações minoritárias da Petrobras. Interessante. Poucos, mas ajudam. Claro. Isso projetam a gente, entendeu? Sim. Porque alguém questiona, concordo, discordo, exatamente. O objetivo nosso nas lives, Peixinho, é produzir conhecimento. Claro. Eu tenho mais de 150 lives, uma diferente da outra. E isso, sim, traz clientes. Porque você tá, professor Busanello, você está falando aqui sobre as lives e o objetivo, né, do Pela Ordem, né, desse podcast, é também dar algumas dicas, né, para os advogados, enfim, advogadas, né, que estão no mercado de trabalho. E é importante saber disso. Deixa eu falar, a terceira questão importante, isso sim que tem que ficar sublinhado para quem nos assiste, principalmente para o primeiro advogado, é o princípio da confiança. Reafirmar a capacidade técnica do advogado frente à causa a ser demandada, conhecer ou chamar alguém que o conheça, não assumir causa que não o conheça. Exatamente. Entendeu? A questão da confiança e uma relação de fidúcia com o cliente. Caso contrário, não vai dar certo. Confiança, né? O cliente tem que confiar no advogado. O advogado precisa passar também confiança para o cliente, né? Exatamente. Então, aí a partir disso, ele é indicado, porque se ele é de confiança, e ele dizer para o cliente, olha, você não tem direito. Busanello, eu já disse diversas vezes para que pessoas que me procuravam. Infelizmente, a sua chance é muito reduzida, você não tem direito. E essas pessoas passaram a me indicar também. Ou seja, é o que você falou muito bem, confiança. Perfeitamente. Chega lá uma demanda, digamos assim, esses dias me apareceu uma pessoa trazendo um título público para pré-questionar, mas editado, emitido há mais de 20, 30 anos. E não, título ele tem valor histórico, ele não tem valor jurídico, porque o direito ele protege quem acorre no seu tempo oportuno.
a decadência, 20 anos de título, 10 anos, conforme a produção E do você título. disse, ó, tem valor histórico. Esse valor, não tem como exigir que o judiciário dê a prestação devida ao teu título. Ele ficou chateado porque ele tinha guardado aquilo como se fosse uma relíquia, com um cheque a ser descontado futuramente. Ele ficou chateado comigo, mas ele disse, mas outros advogados vão acorrer isso me salvar. Procure, então ver se é possível. Então essas questões tem que ser claro, Peixinho. Acho que não ludibriar ninguém, ser correto e viver com dignidade, tá? Então esse é um primeiro quesito. A segunda questão, quem quer se enriquecer de conhecimento é estudar. Isso, é estudar. Acorrer as pessoas que conheçam mais. Não tem mágica, não tem alguma mágica na internet, truques, olha, estude em 3 minutos que você se transformará num grande advogado, faça isso. Desculpa o Zanello, mas eu vi no Instagram uma moça que, com todo respeito, claro, a gente respeita todos e todas, mas ela estava ensinando a como se vestir. Eu acho assim, como é que o advogado, a advogada devem se vestir. Isso não vai levar absolutamente nada, né? Não, nada. Isso é enganação, né? Isso nada. Não, assim, tudo bem, você tem que estar bem vestido, mas isso não vai definir quem você é para saber uma causa. E aquele cara que ensina a ganhar dinheiro na advocacia, bom, se ele realmente tivesse uma profissão de sucesso, ele não estaria ali ensinando. Você olha para a pessoa, aquela pessoa não é nada, é um coaching ali que está ali, enfim. Isso é tudo enganação, né, Busanello? Enganação completa, entendeu? A advocacia requer isso que eu falei para você: habilidade, competência, honestidade e conhecer a matéria, entendeu? Conhecer a matéria, você não tem jeito. E cada vez mais, Peixinho, devido ao impacto da tecnologia na produção de conhecimento, nos deixa muitas vezes numa situação de sinuca, uma situação ruim. Então, temos que repensar as coisas. Ó, essa matéria tem que ser levada a quem tem direito. E hoje é importante, Peixinho, que a gente está aqui na Advocacia do Rio de Janeiro, a gente conhece quase todo mundo, entendeu? Dos antigos a gente conhece todo mundo. Então, levar um colega, pedir, por favor, me ajude, ou fique com o cliente, etc. Não enganar ninguém. Não adianta nada, entendeu, Peixinho? Verdade. Sobre as lives, Peixinho, é o seguinte, eu quero falar. Eu faço live todas as quartas-feiras sobre temas de Estado. O que são temas de Estado? São temas que não são afetos ao cotidiano do governo. Então, lá eu discuto, por exemplo, o fenômeno da regulação. Regulação em todos os setores. Petróleo, energia, educação, todos. Tem 140. Tem debates políticos sobre a questão das coisas mais complicadas. O Brasil vai ter que fazer investimentos agora na margem equatorial para explorar o petróleo na foz do Rio Amazonas, investir X de dinheiro, ou pegamos esse dinheiro e investimos em outra coisa. São decisões políticas de Estado, não de governo. Exato. E são decisões que qualquer decisão são péssimas, porque decidir muitas vezes são péssimas, mas tu tem que decidir, entendeu? Tanto que o ministro esses dias, o Alexandre Silveira, ele viu uma live e ele gostou, e me chamou para fazer essa reflexão, porque eu fiz essa aposta. Do Estado tem que tirar sim o petróleo, mas são temas difíceis. O Rio de Janeiro vive do petróleo, mas o petróleo como combustível ele causa danos ao meio ambiente, sabemos, mas temos que mitigar isso. Como é que você faz isso? Tem que chamar os expertos para fazer uma tecnologia de superação. Então esse debate é um debate difícil. Eu convido para o Peixinho lá os colegas professores, todos os meus colegas que estão conosco aqui para sempre prestar um depoimento sobre um tema de alta complexidade, já que a regulação é um tema de alta complexidade. E agora, eu queria saber de você algo mais específico, né? A advocacia está precarizada, você falou, né? É uma dificuldade. Hoje são mais de 200 mil advogados, né? Eu não sei a conta exata, mas é muita gente. E cada um lutando por um espaço. Os grandes escritórios dominam, e é claro, né? E efetivamente sobra um espaço ainda muito grande, ainda assim sobra um espaço significativo para os advogados. Hoje, se você estivesse começando hoje na advocacia, qual área que você escolheria? E eu trabalharia na área de energia.
De energia. Energia, engraçado. Mas por que energia? Porque eu acho que eu fiz um livro recente agora sobre as memórias. E no final eu falo, memórias, quer dizer, o que eu fiz na minha biografia. Alterno o seguinte, o que eu vou fazer nos dias que restam, digamos assim. Então eu escolhi 4 setores de intervenção que eu vou fazer no futuro, que é a questão da alimentação, energia, meio ambiente e educação. Mas para começar na área de energia, você tem que ter algum conhecimento, assim, não é difícil começar? Sim, tudo é difícil. Claro. Todos são difíceis. Mas energia, por exemplo, enquanto houver humanidade, vai precisar de comida. Vai precisar de energia. De meio ambiente. E de educação. Então, são temas que você dedicando com profundidade. Por exemplo, um tema hoje que eu estaria muito afeto, se eu soubesse lá no passado, eu estaria muito mais ligado, por exemplo, a agências reguladoras. Eu queria ser um regulador. Entendeu? Você gosta desse tema? Eu gosto. Entendeu? O professor Aragão, que acabou de fazer um podcast, é uma das autoridades em direito regulatório. Tanto que eu estou fazendo um livro sobre o manual da regulação, Peixinho. E eu, na minha humildade, como eu escrevi várias coisas, eu tenho dificuldade de ver se aquela edificação teórica vai ficar de pé. Antes de publicar, vou chamar os meus. Vou consultá-los, mas consultá-los para saber se essa edificação minha teórica fica de pé. Não é publicar por publicar. Para ser uma obra referente, que dure um tempo. Depois a gente modifica. Porque conforme tu constrói, o direito são 3 coisas, meu peixinho. É conceituação, classificação e presunções. Se tu classifica da forma A, o B e o C tem que obedecer o conceito. Então, se eu digo que a regulação é uma intervenção estatal, eu estou dizendo que quem emana a regulação é o Estado. E aí eu pergunto, como é que fica a autorregulação? Então, tu me cria problemas teóricos na própria construção da teoria. Então, por isso tem que chamar os meus, e convido você, Peixinho, para um dia nós sentarmos e ficarmos em torno de uma mesa, tomando um bom vinho, obviamente, que é importante, claro, para a gente acertar esses conceitos. Esses conceitos não são precisados para a vida toda, pelo menos para uma repercussão temporal. Então, isso é um tema importante, entendeu? Arrumar os conceitos. Eu acho que, Peixinho, fazer uma obra hoje, publicar por publicar, não é meu interesse. É uma obra referente, que dure um período histórico, que impacte um pouquinho. Porque o tema regulatório, por ser polissêmico, e cada autor fala como quer e pode falar, porque é da sua liberdade de cátedra e como doutrinador, só que nós temos que chamar os nossos, os mais conhecidos, que são menos, digamos, vaidosos, e conseguem consentir e arrumar esses conceitos. Me diga uma coisa, isso é perfeito, né? Você falou assim, dessas áreas do direito, mas algo que você falou também e acabou de fazer uma reflexão, a questão assim, nós não vivemos sozinhos, né? Então o advogado hoje que está aqui, a advogada, que estão aqui assistindo o podcast, eu recebi um cliente e eu não conheço a matéria, convide um colega para fazer, né? Uma parceria é tão importante. Eu tenho hoje diversos, né, parceiros. Você não ganha tudo, ganha uma parte, você aprende com outro e você tem sucesso. Ou seja, não existe essa competição absurda entre advogados. Eles podem trabalhar juntos e trabalham, né? Há muitos exemplos disso. Eu recomendo que assim se faça. Matérias que não são afetas ao teu cotidiano, chamar parceiros, advogados, que façam aquele trabalho para você, ou você passe esse processo ao cliente e seja remunerado pelo advogado, pela indicação, pela parceria. Ou seja, é possível também, até porque ninguém sabe de tudo, né? Por exemplo, se eu tenho um tema de regulação e não conheço, posso chamar meu amigo Busanello para trabalhar. Enfim, eu vou te falar uma deficiência minha cultural. Eu não sou uma autoridade em processo civil. Eu tive os grandes professores de processo civil. Leonardo Greco. Leonardo Greco. O maior professor. Claro. Para saber Leonardo Greco e passar, tem uma dificuldade total, mas eu nunca fui um bom... Ele dizia em sala de aula, para saber processo tinha que falar em alemão. Ainda eu não consigo falar em alemão. Mas é o seguinte, o que eu faço? Quando os processos são de alta complexidade, eu chamo um colega nosso, que é o Mauro Abdon, que eu gosto muito, trabalhou comigo anos. Ele me elucida, me esclarece, etc.
e somos parceiros de processos. Viu que é bonito? Essa última palavra, essa última expressão sua, eu acho que tem que ficar gravado, né? Tem que ficar gravado. Eu nunca fui bom. E o Aragão também disse aqui, o professor Aragão, que participou do primeiro podcast, esse é o segundo podcast. Eu tinha dificuldade em algumas matérias, eu não estava preparado, eu fiz um concurso e perdi. Você, um homem tão culto, tão estudioso, ao mesmo tempo generoso. Então, processo civil nunca foi um forte seu, direito administrativo, direito público, direito do Estado, enfim, você sempre foi muito bom. É importante dizer o seguinte, nós temos deficiências e temos que confessar as nossas deficiências. Mas ficam vendo o podcast, vendo o professor Busanello, né? Professor catedrático, titular da universidade, da Unirio. Mas o professor Busanello tem as suas deficiências também. Perfeitamente. E como superar essas deficiências, mas ninguém pode ser bom em tudo. Então, eu chamo um colega de processo civil. Eu acho que nós vamos fazer, Peixinho, trabalhar e fortalecer as áreas que você gosta. Eu acho que fazer o que a gente gosta. Entendeu? E o que a gente não gosta, eu acho que fortalecer nossas virtudes. E o que tu é frágil e tu não gosta, chame um cara que preenche essa lacuna. Exato. Assim que eu faço. Porque se eu começo a entrar em áreas e dividir áreas que eu não conheço, até eu me tornar bom, demora muito e a vida é curta. Você acha que o advogado deve escolher áreas prioritárias, né? Assim, eu acho se ele não for do interior, porque no interior, enfim, ele faz o chamado clínico geral, etc. Mas ele podendo, ele deve se especializar, não deve? A minha experiência como advogado, a gente fazia no escritório exclusivamente direito público, Peixinho. Pela baixa quantidade de clientes que nós temos hoje, antigamente nós tínhamos uma coisa que os advogados novos não sabem, que era o cliente por partido, que é o contrato por partido, que pagava mês a mês, entendeu? Era a pessoa física que pagava mês a mês. Hoje quase não existe mais isso, é muito raro, muito pouco, etc. Então você fez alargamento. E um alargamento a gente faz na área civil, porque o civil pega muita coisa. Tanto que o civil é que estrutura toda a reflexão do pensamento moderno. Claro, né? claro. Então tu faz civil, faz família, faz um pouquinho. A gente não faz, por exemplo, trabalhista, pouco trabalhista. Previdenciário público, estamos fazendo um pouquinho agora, mas não é nosso foco. Penal, nada, etc. Então tu escolhe áreas, entendeu, Peixinho? Tu não faz tudo. E aquelas que se chegar um cliente de direito, por exemplo, que precisa de uma assistência na área criminal, você faz uma parceria com o colega. Perfeitamente. E não deixa de atender a pessoa. De atender a pessoa e ser remunerado também, é a parceria. Professor Busanello, para aquela pessoa, você, vamos não nominar, que saiu do interior do Rio Grande do Sul, não tinha a menor ideia do que era o Rio de Janeiro, morou numa vaga, num quarto, né? Se formou em Direito aqui, enfim, já havia se formado em Filosofia, começou a advogar. Valeu a pena? Valeu muito a pena. As dificuldades não... Hoje você olha para trás, se você tivesse hoje, por exemplo, que se aposentar, deixar o direito, enfim, ficar em casa, optar por outras coisas, você diria que valeu a pena ser advogado? Valeu a pena. Escolhi a área certa, só que eu podia ter feito antes, Peixinho. Se a gente fizesse... Porque a gente muitas vezes não é dono de si mesmo, digamos assim. Eu fui me envolver no passado em política. Claro que não tinha como a gente ficar ausente daquele debate, porque na época de ditadura. Claro. Tu tinha que enfrentar, tu tinha que discutir essa questão do autoritarismo, da opressão, das liberdades públicas, dos direitos humanos, discutir a democracia. Então, eu gastei muita energia em política. Então, se fosse refazer hoje a pauta da minha vida, eu tiraria parte considerável da vida de política e faria direto, digamos assim, entraria direto no campo do direito. Eu gastaria muita energia em filosofia, em debates, digamos, paralelos, entendeu? Mas é normal. Mas
Mas esses debates e também essa formação também contribuíram para o que você é hoje, né? Você foi diretor da faculdade de Direito da Unirio. Mas, Peixinho, é o seguinte, eu me formei, eu sou doutor em Direito, eu tinha 32 anos, 33 anos. Onde você fez seu doutorado? Na Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina. Você voltou, então, para fazer o doutorado? Fiquei perto, eu sou do Rio Grande do Sul, pertinho. Não, você estava no Rio ou você... Eu estava aqui. Estava aqui no Rio. Eu professor da Estácio aqui. Eu fundei a Unigran Rio, lá em Caxias, e hoje é uma grande faculdade. Peixinho, então, eu daria dedicação, seria mais rápido, porque eu vejo os professores nossos entrando hoje na Universidade Federal, são doutores com menos de 30 anos, 20 e poucos anos. Eu também fui doutor. E eu fiquei doutor muito, muito antigo, digamos assim. E uma coisa importante, eu quero registrar os novos advogados que estão enfrentando o cotidiano e querem atuar na carreira de magistério. Isso é importante registrar. Quem quer? Tem que estudar e tem que fazer doutorado, entendeu? Mestrado, doutorado, não tem jeito. Só com especialização não basta. Porque na nossa época, no passado, só a especialização bastava. Hoje tem que ter doutorado. Doutorado, o que é isso? Nada mais que estudos aprofundados em matemática. E hoje, Peixinho, é muito mais fácil fazer doutorado do que no passado. Porque na minha época, lá no passado, 30 anos atrás, ou 30 e poucos anos atrás, não tinha doutorado. No Rio de Janeiro ficou anos sem doutorado no Rio de Janeiro. Entendeu? Não tinha. Então quem está no Rio aqui pode fazer doutorado na Unirio, mestrado e doutorado na Unirio, na UERJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense. Isso. E na PUC, que não paga também, nem mestrado, nem doutorado na área de Direito Constitucional, e nas outras áreas também, os cursos são subsidiados, ninguém paga. Ou seja, há um leque de opções, de oportunidades. Professor Busanello, eu quero muito agradecer a sua presença e a ideia, além de conversar sobre temas jurídicos, é inspirar. Eu quero resgatar algo que você falou, meu amigo. É preciso gostar de gente para ser professor, mas também para ser advogado, né? Eu acho que é preciso gostar de gente, e eu sei que um livro que você tem, que você me presenteou, Direito de Resistência, né? Um livro marcante, eu acho que é um pouco da nossa vida, é a vida de resistir, de trabalhar todos os dias, de dar as aulas, escrever artigos, mas também de ir ao fórum, atender clientes, né, e fazer audiências. Fiz muitas audiências em Caxias, na época comecei em Direito do Trabalho, Justiça Federal, na Justiça Comum, você também, muitas audiências, muitos embates. E a ideia não é aqui que o podcast se transforme numa espécie de treinamento ou ensinamentos de inspiração, digamos, vazia, de inspiração vazia, mas a ideia é que tenhamos aqui depoimentos verdadeiros, né? Pessoais. Então eu agradeço muito a sua presença e gostaria de dar agora as últimas palavras para os estudantes que estão querendo fazer direito, para os advogados, advogadas, aqueles que estão no início, aqueles que estão pensando em mudar de área. Qual o recado que você dá? O recado é perseverar, continuar. Enquanto houver vida, haverá luta. Como dizia o poeta Gonçalves Dias, lutar é viver, viver é lutar. A luta renhida que os fortes abate, que os fracos abate e os fortes só têm a exaltar. Então, essa é a luta cotidiana do advogado. Eu digo a vocês, sem medo de errar, que a advocacia, o mercado piorou muito, principalmente pós-pandemia, devido à restrição. Nós temos hoje a sociedade do Rio de Janeiro, como Estado, caiu muito a renda, porque quem sustenta a advocacia é a classe média, e a classe média está empobrecida, então ela está fazendo retenção de valores para não pagar a advocacia porque não consegue. Então, apertou muito o advogado liberal, que é o meu caso e os demais colegas com quem eu convivo no cotidiano. Mas eu acho não desanimar e fazer uma política, então, de estudar, se projetar numa área específica, digamos assim, numa área, num foco, se for possível.
dando ênfase a uma área de expertise e ser correto com seus clientes e com a sociedade. Entre dois pontos, a linha reta é o melhor caminho. Essa é a recomendação que eu dou aos meus alunos sempre. Ser corretos, éticos, eu acho que isso é um dever funcional da advocacia, etc. E dizer o seguinte, não desanimar. Eu vejo muitos colegas não desanimando, etc. Não desanimar, porque é a razão de viver, é não desanimar e resistir. Eu sou doutor em resistência, Peixinho. Eu sei. Muito obrigado, professor Busanello, querido amigo, por essa tarde que você dedicou à advocacia do Rio de Janeiro e também, claro, à advocacia brasileira, já que a internet não tem fronteiras regionais. Muito obrigado, professor. Obrigado.